Olá, bem-vindo. Esse é mais um material de pré-aula da disciplina de máquinas de fluxo aqui do curso de Engenharia Mecânica da UFVJM. Nesse vídeo a gente vai continuar estudando os fatores que corrigem a equação fundamental, né, das máquinas de fluxo com relação às hipóteses que a gente fez para um rotor de pás infinitas. Né. A gente também vai ver nesse vídeo, né, como essas correções, né, elas modificam o triângulo de velocidades da máquina. Nessa aula a gente vai estudar o fator chamado fator de estrangulamento. Okay? Vamos lá. Ok, então recapitulando, né, a gente desenvolveu a equação fundamental aqui em cima de um rotor, em cima de um modelo de rotor de pás infinitas, né, que carregava todas essas hipóteses aqui. Né. A primeira correção que a gente fez no modelo desse rotor foi quanto ao número infinito de pás. Né. Então a gente passou a estudar um rotor com número finito de pás, né, porém ainda desprezando a espessura das pás. Okay? Então, o que a gente vai, a próxima hipótese que a gente vai eliminar, né, desse modelo aqui é exatamente a hipótese de espessura infinitesimal das pás. Então, a partir de agora, a gente vai passar a considerar, né, um rotor com espessura finita das pás. Então, como é que essa hipótese de espessura finita das pás, né, ela modifica o escoamento do fluido nesse rotor? Então, uma vez que a gente passa a considerar a espessura dessas pás, né, seu principal efeito no escoamento aqui do fluido é exatamente na modificação da área de passagem do fluido, do ponto 3 para o ponto 4 e do ponto 5 para o ponto 6. Ou seja, olhando aqui para a entrada do rotor, né, na medida que esse fluido escoa do ponto 3 para o ponto 4, ou seja, na medida que ele entra no canal das pás, né, a área disponível para o escoamento do fluido ela é reduzida exatamente por conta da obstrução da espessura das pás. Né. Então, o que vai acontecer aqui na entrada do rotor, a gente vai observar um aumento da componente Cm do vetor velocidade absoluta. Né. Já aqui na saída, né, na medida que o fluido escoa do ponto 5 para o ponto 6, ou seja, ele deixa o canal das pás do rotor, né, vai existir um aumento da área disponível para o escoamento do fluido, porque agora no ponto 6 ele já não está mais sobre o efeito da espessura das pás. Né. Então o que a gente vai observar aqui, de 5 para 6, vai ser uma redução dessa componente Cm do vetor velocidade absoluta. É importante lembrar que essa modificação da componente Cm, tanto na entrada quanto na saída, ela não altera a componente Cu do vetor velocidade absoluta. Então a gente não tem uma modificação da equação fundamental. A equação fundamental permanece a mesma. Porém, essa modificação dos vetores das componentes Cm, né, elas vão alterar o triângulo de velocidades. Então vamos ver como é que isso modifica o triângulo de velocidades agora na saída e na entrada do rotor. Então a gente tem aqui a representação de um rotor, né? A gente vai considerar aqui um rotor de uma máquina geradora, né, de fluxo radial. Então vou começar inicialmente representando ainda o triângulo de velocidades, né, considerando um rotor de pás infinitas. Né. Então a gente tem aqui tangente ao perfil da pá do rotor, né, a representação do vetor velocidade relativa na saída do rotor. Né. A gente tem aqui tangente à circunferência do rotor, a representação do vetor velocidade tangencial. Tá? Eu só transladei, né, esse vetor que estaria aqui, né, eu transladei ele aqui para o lado para a gente ter aqui a representação do triângulo. Né. E aí, fechando o triângulo, né, o somatório desses dois vetores, né, é o vetor velocidade absoluta. E aí a gente tem a formação aqui do ângulo β5 e das componentes desse vetor velocidade absoluta, seu 5 e semi5. Né. A primeira modificação que a gente viu do triângulo de velocidades, ela ocorreu quando a gente passou a considerar o número finito de pás. Né. Então a gente viu que essa consideração fazia com que houvesse uma redução, né, nesse ângulo de saída do vetor velocidade relativa. Essa redução ela foi acompanhada, né, de uma redução também da componente Cu do vetor velocidade absoluta. Então aqui em vermelho a gente tem o triângulo de velocidades considerando um rotor já de pás finitas. Né. Quando a gente passa a considerar a espessura das pás, né, desse rotor, o que a gente vê nesse triângulo de velocidades no ponto 6, ou seja, no momento em que o fluido já não está mais sob a influência das pás do rotor, vai ser uma redução da componente Cm do vetor velocidade absoluta. Então observe que essa redução do vetor Cm, né, ela é feita mantendo constante, ou seja, mantendo a mesma componente do vetor Cu no ponto 6. Então essa redução aqui do vetor Cm, novamente, ela vai provocar uma modificação do triângulo de velocidades, ou seja, modificando, alterando os ângulos desse triângulo de velocidades. Agora, qual é a consequência dessa modificação do triângulo de velocidades? Né? Por que a gente precisa levar em consideração essas modificações? Né? A alteração do triângulo de velocidades ela vai estar diretamente relacionada a questões de projeto do rotor. Né? Então, nesse rotor de máquina geradora, que pode ser um rotor de um ventilador ou rotor de uma bomba, caso essa máquina ela possua um sistema diretor com pás fixas na saída do rotor, eu devo projetar esse meu sistema diretor
para que o vetor velocidade absoluta ele entre nessas pás tangente a pá. Né? Então, para que esse vetor velocidade absoluta entre no meu sistema diretor tangenciando a pá, eu tenho que projetar esse ângulo de entrada das pás do sistema diretor exatamente com o ângulo correspondente α6. Ou seja, eu tenho que levar em consideração todas essas modificações do triângulo de velocidades devido ao número finito de pás e a espessura das pás. Beleza? Então vamos ver agora o que acontece na entrada do rotor. Né? Novamente, vou começar com a representação do triângulo para um rotor de pás infinitas. Né? Então a gente tem aqui o vetor velocidade tangencial, né? Tangente aqui à circunferência de entrada do rotor. Né? O nosso vetor velocidade relativa, né? Que ele estaria aqui, né? Tangenciando o perfil da pá, né? Eu só transladei ele para cá. E aí fechando esse triângulo de velocidades, a gente tem o vetor velocidade absoluta. Aqui eu já estou representando o triângulo de velocidades para um rotor de fluxo radial, ou seja, com ângulo α igual a 90. Na entrada do rotor, né, a modificação do triângulo de velocidades com relação ao número finito de pás, ela não é percebida, né? Mas a gente deve sim levar em consideração aqui, né, o efeito da espessura das pás. Né? Na entrada, né, o que a gente vai perceber é que na medida que o fluido entra no canal das pás, né, a sua área de escoamento é reduzida, né, devido à obstrução da espessura das pás. Né? Então a gente vai observar aqui um aumento dessa componente Cm na entrada do rotor. Beleza? Consequentemente, né, novamente, a gente vai ter aqui uma modificação dos ângulos desse triângulo de velocidades. Né? E agora qual é o resultado dessa modificação do triângulo de velocidades? Né? Aqui na entrada do rotor, a gente está mais preocupado com o ângulo construtivo da pá do rotor. Então, quando eu quero projetar um rotor para que o meu vetor velocidade relativa ele entre tangenciando essa pá do rotor, né, evitando o que a gente chama de perdas por choque, então eu devo projetar essa minha pá do rotor para que ela tenha exatamente esse ângulo β4, ou seja, já levando em consideração essa modificação do triângulo de velocidades, né, com relação à espessura das pás. Então, né, nesses dois vídeos a gente viu que essa correção que a gente faz no modelo de rotor de pás infinitas, né, ela vai levar basicamente a dois resultados. Né? A primeira é a própria correção da equação fundamental quanto à energia trocada entre fluido e rotor, né, que a gente viu no vídeo anterior, né? E a segunda seria a modificação dos triângulos de velocidade na entrada e na saída do rotor, né? Que nada mais é, né, do que uma modificação na forma como que o fluido entra e sai do rotor. Né? E essas modificações devem ser levadas em consideração, né, no momento do projeto desse rotor. Okay? Vamos ver agora como é que a gente calcula, né, essa modificação do vetor Cm. Então vamos lá, então a gente tem aqui a representação de um rotor de uma máquina geradora, né? E aqui a representação da entrada desse rotor. Né? Então para calcular a relação entre CM3 e CM4, a gente vai utilizar esse desenvolvimento retilíneo aqui do rotor, né? Que é como se a gente tivesse pegado as pás aqui do rotor e esticado elas. Né? Então a gente tem aqui o ângulo de entrada das pás, né? O ângulo construtivo da pá, o passo da pá, né? A espessura da pá desse rotor, né? E a projeção dessa espessura, né, nessa representação retilínea. Então o desenvolvimento aqui da gente vai partir do seguinte princípio, né, de que a vazão que escoa pelo rotor no ponto 3 ela é igual à vazão que escoa no ponto 4, já que a máquina opera em regime permanente. Então, desenvolvendo aqui essa equação, a gente tem que essa vazão pode ser calculada pela área de passagem do fluido no ponto 3. Então essa área de passagem do fluido no ponto 3 ela não sofre influência das páginas. Então ela pode ser calculada como o perímetro, πd3, multiplicado pela altura do rotor, b3. E isso multiplicado pela componente meridiana do vetor velocidade absoluta, cm3. Já no ponto 4, né, aqui a gente consegue observar, né, que a área de passagem do fluido do ponto 4 ela sofre a interferência ou sofre a obstrução, né, da espessura das pás do rotor. Okay? Então como é que a gente pode representar essa área de passagem no ponto 4? Nessa área de passagem a gente vai ter que descontar, né, essa espessura das pás. Né? Então a gente pode representar essa área pelo perímetro. Aqui eu vou escrever o perímetro como o número de pás vezes o passo da pá. E eu vou descontar agora exatamente essa obstrução aqui das pás, ou seja, o número de pás multiplicado por essa espessura ET4. Reescrevendo isso aqui, eu tenho número de pás T4 menos ET4, beleza? Então substituindo aqui na equação, eu tenho a área de passagem dada por número de pás, passo da pá, é T4, vezes a largura do rotor, B4, vezes meu vetor CM4. Okay? Dando um passo aqui para frente, para simplificar essas equações, né, eu vou fazer aparecer aqui do lado direito da equação esse termo πd. Né? Então eu posso representar esse perímetro N
T4 é igual ao perímetro, πd4, ou seja, o número de pás eu posso representar como πd4, T4, ok? Então, substituindo agora na nossa equação, a gente vai ter π d3, b3, cm3. Aqui também a gente vai considerar o seguinte, que não existe diferença entre d3 e d4, assim como também não vai existir diferença entre b3 e b4, beleza? Ou seja, o ponto 3 e o ponto 4 é tão próximo que não vai existir diferença significativa entre esses valores aqui. Então, novamente, substituindo aqui, a gente vai ter π d3, t4 menos et4 sobre t4, né? Coloquei ele aqui, b3, cm4. Aí dessa forma a gente consegue simplificar a equação, ó, πd vai embora com πd, b3, b3, e aí a gente chega à relação entre cm3 e cm4, levando em consideração a espessura das pás do rotor. É t4 sobre T4, C, M4. E é esse fator aqui que está multiplicando CM4, né? É esse cara aqui que a gente chama de fator de estrangulamento, FE4. O mesmo desenvolvimento pode ser feito também para a saída do rotor. Né? Aqui faltou especificar ainda quem seria ET4. Né? A gente consegue expressar ET4 em função também de parâmetros construtivos aqui do rotor. Né? Para isso eu vou representar aqui do lado, né, esse triângulo formado aqui, né, na espessura da pá do rotor. Né? Então, com a representação do triângulo aqui do lado, né, a gente tem aqui o ângulo de entrada da pá, né, β4. A gente consegue observar aqui que esse ângulo aqui ele também é um ângulo β4, beleza? E aí, dessa forma a gente consegue tirar desse triângulo que o seno de β4 ela vai ser igual ao cateto oposto, que é a espessura da pá, sobre ET4. Então, a gente vai ter que o fator de estrangulamento ele é dado por essa expressão aqui, onde ET4 é igual à espessura da pá sobre o seno do ângulo da pá. Então agora a gente conseguiu chegar numa expressão que relaciona CM3 e CM4, né, levando em consideração a espessura das pás, em função apenas, né, de parâmetros construtivos do rotor. Vamos ver agora como é que fica, né, o cálculo da vazão que passa pelo rotor, né, agora levando em consideração também a espessura das pás. Então agora que a gente está considerando um rotor, né, com espessura de pá finita, né, a gente pode também levar em consideração, né, essa espessura das pás no cálculo da vazão que passa pelo rotor. Né. Na verdade, o cálculo da vazão mantém o mesmo princípio, né? Ou seja, a vazão que passa pelo rotor ela vai ser igual à área de passagem do fluido vezes o vetor Cm. O que a gente tem que observar agora, né, quando a gente está tratando de um rotor com espessura finita de pá, né, é a correspondência entre a área de passagem e o vetor velocidade. Ou seja, se eu utilizo a área de passagem no ponto 3, eu tenho que utilizar também o vetor velocidade no ponto 3. Então, desenvolvendo aqui essa equação, a gente pode reescrever ela em função do vetor CM4, da seguinte forma. Então, a gente vai ter que a vazão que passa pelo rotor vai ser, vou manter aqui a área de passagem no ponto 3, πd3, b3. Já o meu vetor CM3, eu consigo escrever ele em função do vetor CM4, utilizando o fator de estrangulamento Fe4. Se a gente levar em consideração também as igualdades do diâmetro D3 e D4 e da largura B3 e B4, a gente consegue reescrever a expressão para o cálculo da vazão como D4, B4, CM4, fator de estrangulamento para o ponto 4. De forma análoga, na saída do rotor, a gente tem π D6 B6, ou seja, né, é a área de passagem aqui no ponto 6, né, que não é afetada pela espessura das pás, vezes o vetor correspondente CM6. Reescrevendo isso aqui, a gente tem vazão que passa pelo rotor é igual a π, fazendo D6 igual a D5, B6 igual a B5, D5, B5, e CM6 eu consigo reescrever em função de CM5 utilizando o fator de estrangulamento Fe5. Então, essas são as modificações que a gente vai ter, né, no cálculo da vazão, né, quando a gente leva em consideração a espessura das pás. Por fim, né, é importante a gente lembrar, né, que esse fator de estrangulamento, né, ele vai ter sempre um valor entre 0 e 1, ok? Sendo que normalmente, né, no projeto de rotores, né, esse fator de estrangulamento, normalmente ele assume um valor entre 0,8 e 0,95.
dependendo do tipo de rotor, né, e se a gente está considerando o valor na entrada ou na saída. Então esse era o objetivo desse vídeo, né, mostrar o efeito da influência da espessura das páginas nos cálculos e no projeto de rotor de uma máquina de fluxo. Ok? Obrigado.